Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos e todas que estão conosco. Vamos começar mais um podcast aqui para falar um pouco sobre a saúde do homem maranhense. Estamos aqui hoje com duas pessoas importantes, duas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde, questão do pré-natal primária em saúde, principalmente no que diz respeito ao registro dessa informação no SUS. Então, mais uma vez, nós aqui, em parceria com o Telesaúde, Secretaria de Estado da Saúde, para quem não me conhece, sou Claudiana Cordeiro, coordeno o Departamento de Atenção à Saúde do Adulto e Idoso e também coordenamos lá no nosso departamento a Política de Saúde Integral do Homem, aqui em especial do Homem Maranhense. Sejam todas bem-vindas e vamos começar aqui, com a doutora Morgane, que está aqui representando o Departamento de Atenção à Saúde da Mulher, da Secretaria de Estado da Saúde. Seja bem-vinda, doutora Morgane. Então, boa tarde, obrigada pelo convite. Então, falar da saúde do homem é falar como um todo, né? Então, hoje a gente tem essa grande missão, né, de falar da saúde do homem, trazendo o protagonismo do pré-natal, né? Então, a gente hoje fala do homem como que a gente já tem dentro da evidência, né? A importância desse homem no acompanhamento do pré-natal, dentro de todo o contexto familiar que ele viva dentro do processo. Então, estou dentro da coordenação de atenção à saúde das mulheres do Estado, sou a técnica responsável, né, pela parte da rede materno-infantil, e aí vamos juntos aqui hoje dialogar um pouco sobre esse processo, né, que é o pré-natal do parceiro, da parceria. Então, a saúde integral do homem maranhense, né, o que é que a gente traz como foco, é um grande foco que a gente precisa trazer, né, a importância do pré-natal do parceiro nesse atendimento. E aí, quando a gente fala o guia, né, quando o guia ele vem muito recente, né, então a gente não falava muito da saúde do homem dentro dos contextos, né, então a gente sempre viu o homem como aquele que sempre as dificuldades para ir ao sistema, acercado dentro do sistema, né, então, e aí quando a gente fala dessa estratégia, em 2016, por isso que eu falo por ser tão recente, né? O Ministério da Saúde ele instituiu a estratégia do pré-natal, do parceiro, da parceria, né? Para essas mudanças que a gente tem hoje de gênero, né? Então a gente também precisa entender essas singularidades que a gente tem, né? Então, e ele vem dentro do eixo da Política Nacional da Atenção Integral, e a gente se pergunta, né? Então, como é que a gente consegue ampliar a participação desse homem dentro da atenção primária em saúde, onde a gente consegue garantir ali essas reflexões nesse espaço, né? Então, o cuidado a gente sabe que é necessário, mas é preciso a gente se revisitar, que a gente precisa mudar as nossas práticas que a gente já fazia ali. E a gente cuidava sempre com a palavra pré-natal, sempre a mulher e o bebê, para que a gente consiga garantir, né, que essa mulher evolua, né, dentro do pré-natal e consiga garantir ali uma assistência de qualidade, né? Então, a gente vem trazendo essas ideias, né, de uma construção sociocultural, de gênero, as singularidades das pessoas dentro do seu território, e a gente precisa revisitar os atributos também, né, do SUS, né? Então, principalmente os compostos, porque eles trazem essas mudanças aí que foi acontecendo ao longo dos anos. E aí, a gente tem os objetivos que a gente deseja ali daquele homem, né, no pré-natal da parceria, onde a gente precisa reconhecer a importância do papel desse pai, né, dentro da sociedade e na educação dessa criança. Os benefícios da participação ao longo, né, de todas essas etapas da gestação, isso inclui o parto, o nascimento, os cuidados que tem, né, a gente precisa trazer, então, por isso que a gente fala muito hoje do trinômio, quando a gente vai procurar estudos mais novos, mais recentes, as publicações, informações sobre os direitos desse pai, né? Então, a gente precisa também ver que esses direitos eles precisam andar junto com a política, com as mudanças dos cenários que a gente vem tendo ao longo dos anos, incentivar e orientar sobre a importância do registro civil. Então, hoje, vamos trazer o histórico do Maranhão. Então, o Maranhão ele vem avançando
muito sobre os registros, né? Então, hoje, a maioria das nossas crianças, elas já saem registradas, ou seja, é um avanço muito grande, né? Então, enquanto aquela mulher tá, né, no seu puerpério ali imediato, ali o pai já está fazendo, resolvendo os papéis, documentação do registro, né? Participar ativamente do parto. A gente tem uma lei, o pai ele não é visita, né? Então a gente precisa também trazer, a gente não está falando de nada novo, incentivar a amamentação, então a gente vê que aquele homem, né, ou aquela parceria que acompanha esse pré-natal, então a gente tem resultados muito positivos daqueles que não acompanham isso. Quando o Denise for falar, a gente tem estudo que fala muito sobre isso, porque ele entende, ele ajuda, né? Ele está ali apoiando essa mulher na amamentação, que a gente sabe que não é fácil. O segmento da puericultura, que é um desafio ainda muito grande, a gente conseguir fazer todo esse acompanhamento. A gente fala do componente família, né? O contexto familiar. Então, a gente tem um objetivo muito grande dentro do pré-natal, da parceria aí, que a gente precisa identificar quais são os pontos, quais são os nós, para que a gente consiga aí fazer uma saúde pública ainda muito melhor. E aí, dentro da política, a gente tem a diretriz e objetivo, né? Eu já não vou me prender ao objetivo, porque a gente estratificou na apresentação anterior, mas trazer o que é que a diretriz ela traz. Então, a diretriz ela me diz, né? Então, eu preciso promover ações de saúde que contribuam significativamente, isso é o quê? Que ele traga mudança, né? A compreensão de uma realidade singular masculina e o seus diversos contextos culturais, político-econômico, respeito, né, o desenvolvimento e a organização do sistema local de saúde e tipo de gestão de estado e município, né? Então, a gente tem hoje dentro do Brasil todos os municípios de gestão plena. Então, hoje eles conseguem fazer as suas políticas, né? Eles conseguem garantir esses direitos. E aí, quando a gente sai, né, conhecer os objetivos, as diretrizes, a gente precisa entender e conscientizar todos nós o que é paternidade, o que significa paternidade. Não só a parte biológica, né, mas o que a paternidade ela refere para mim, né? Como é o meu envolvimento dos pais desde a gravidez, né? Então, como é que foi isso? A gente precisa entender, porque isso traz um significado muito importante. Como são os seus relacionamentos parentais? Há conflito? Não tem conflito? Como é que é, né? Qual a sua referência de paternidade? Então, a gente vem de uma cultura onde a paternidade, ela sempre foi muito aquele olhar mais rígido, aquele homem pai provedor, né? Não aquele pai tão acolhedor. Então, a gente tem um histórico para a gente começar a desconstruir isso para que a gente consiga trazer adiante um olhar diferenciado dentro da paternidade, né? O significado de paternidade positiva, né? Então, eu só consigo trazer uma paternidade positiva quando eu começo a desconstruir aquilo que tem construído dentro de mim do que é a paternidade, a masculinidade, o gênero, né? Então, são uma cadeia que a gente tem aí para que a gente comece a desconstruir, para que a gente construa realmente uma paternidade positiva, onde desde a gestação, né, desde pensar em ser pai, né, só quando se descobre a gravidez. E aí a paternidade, ela tem dentro do contexto, paternidade é o ser pai, independente de como se tornou esse pai, né? Então, olha aí o que é que traz, né? Independentemente. Né? Já a paternidade ativa, né, o que a gente tinha se perguntado, positiva, são as ações, né? E o cuidado físico, o emocional que se dá ao filho, né? A maneira única de olhar e de falar e de cuidar daquela criança, né? Então, ele não é só visto somente como provedor. Ah, eu sou o provedor. Não. Tem todo esse cuidado aí que a gente precisa ter com a criança. E aí, quando a gente continua falando, né, a paternidade pode ser compreendida como uma construção social, sofrendo modificações na forma de como é vivenciada e exercida em virtude das transformações da sociedade. Então, a gente vê hoje uma sociedade moderna, né, mas também ela ainda tem dentro ainda coisas que elas precisam se desconstruir, diminuir esses muros que foram criados ao longo dos anos. E dentro do pré-natal da parceria, né, então a gente tem
a gente vê ela como uma ferramenta, né, inovadora. Por que uma vez inovadora? Porque antes a gente não falava muito disso. Sim. Não era uma abordagem que fazia parte do nosso cotidiano, né? Então, até quando a gente fala de redução de mortalidade, quando a gente fala de determinantes da mulher, a gente tem que olhar a parte também do parceiro, da parceria que vivencia isso, né? Então, olha o quanto as coisas ela continuam, né? Então, por isso que ela é inovadora, que ela busca, né, contextualizar a importância, o envolvimento, né, consciente e ativo desse homem, né? Então, criação, o fortalecimento de vínculo, a gente precisa trazer um vínculo saudável. O vínculo, ele tem que ser saudável. O vínculo, ele é para ter, você olhar o pai ou o parceiro e você sentir, a criança, ela sente, né? Então, ali é meu porto seguro, a minha fortaleza, né? Contribuir para ampliação e melhoria de acesso, o acolhimento aos serviços de saúde. Por isso que eu trago que é muito importante a atenção primária em saúde, reconhecer muitas vezes por que esse homem não vai. Ele precisa escutar por que ele não vai, porque muitas vezes o horário ele não é ampliado, né? Então, a gente tem uma política pública que a gente precisa olhar. E aí, o guia do pré-natal do parceiro para os profissionais de saúde, eu convido a visitar, né? Então, o que a gente sabe é porque a gente vai buscando, então, foi construído para que a gente consiga aí trazer os benefícios, a gente entender esse homem, né? Então, ele tem como objetivo envolver ativamente o homem em todo o processo do planejamento reprodutivo. Aí, se eu quero ser pai, né? Então, precisa a gente falar do planejamento reprodutivo, não do planejamento reprodutivo no sentido só mulher, né? Então, é o casal. Né? O casal decide, ele quer ou não, é o homem. Então, a gente não fala mais só de planejamento reprodutivo e sexual em relação ao sexo feminino, ao gênero feminino, né? Então, se fala também do homem. Muitos homens hoje não desejam e não querem. Então, a gente tem que garantir isso, né? Então, a gestação, o parto, o puerpério e todo o desenvolvimento infantil que a gente tem como uma oportunidade um vínculo mais forte, saudável entre pai e mãe e filhos, né? Então, dentro da estratégia do pré-natal que o guia ele traz, né, é uma porta de entrada positiva do homem dentro dos nossos sistemas de serviço, principalmente da atenção primária. Eu falo muito da atenção primária porque a gente precisa entender que, né, ele traz o cuidado que a palavra já diz, é secundário, mas ele está dentro de um território que tem toda uma descrição, tem toda uma microárea que ele faz parte. Então, é a forma que a gente tem de ofertar, né? Então, os testes rápidos que não faltam dentro das unidades básicas de saúde, né? Dentro com a atenção primária, uma equipe toda capacitada, né? A gente oferta os exames de HIV, sífilis, as hepatites virais, né? Então, atualizações da caderneta, né? Do cartão de vacina, estimulando a participação totalmente ativa de prevenção e promoção de saúde ali, do homem ali no exercício da sua paternidade ativa. E aí a gente tem, né, a chegada, o primeiro momento é que a gente consiga que esse homem chegue no serviço de saúde, informe como será a sua participação, ele precisa entender a importância, ele junto com a mulher, eles são protagonistas desse processo, né? Então, o processo do gestado, paternar, não é, partejar também, ele não é da equipe, ele não é do profissional, ele é do usuário, ele é do pai, ele é da mãe. Realizar atendimento, incluindo os exames de rotinas e os testes, atualização do cartão de trabalhar com temas voltados para o público masculino, né? Como ele cuidar dessa criança, então muito pai, muito homem, como a mulher também, né? Tem um medo do tocar, do pegar, do banhar, mas se eles se sentirem capazes desse protagonismo, a gente muda cenário sim. Participar ativamente do pré-parto, do parto, do puerpério, cuidado com a criança. Quando eu falo muito a gente como esse protagonismo, eu sempre falo, isso cabe muito nós também sair, a mulher também sair se dispor de que não é só a mulher que cuida bem, mas trazer também esse protagonismo, não. Né? A outra está aqui para me auxiliar, para fazer também o seu papel. E a informar como será, né? Como é que vai ser essa participação? O pai, o parceiro, nunca deve ser visto como uma visita, né? Então,
a gente teve muito essa construção há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha esse papel ali do pai muito visível dentro dos atendimentos, dentro dos ambulatórios, né, no consultório, mas como protagonista dessa família. Então, eu falo sempre que o protagonismo nunca é nosso como profissional. O protagonismo é deles. Né? A realidade é deles e a gente precisa fomentar eles nessa importância, né? Então, deve se deixar livre isso, né? A gente precisa trazer eles para esclarecer que o pré-natal também é para eles, né? Para o nosso homem maranhense, né? Então, vamos focar muito no nosso homem maranhense e um espaço para eles se cuidar também, né? Então, a gente sabe que o homem ele demora mais a buscar o atendimento muito pela logística do horário que a gente tem aí. Então, a gente precisa revisitar, por isso que eu falo, a gente precisa mudar algumas coisas, né? Informar que o pai parceiro deve tirar todas as suas dúvidas com os profissionais de saúde sobre a paternidade ativa e consciente, incentivar que o pai parceiro participe das atividades educativas, a gente tem dentro da política, então por isso que a gente fala promoção de saúde, né? Então essas atividades educativas, elas estão dentro desse rol, dessa parte da educativa, preparar o homem e a mulher para que eles se sintam seguros na participação no pós-parto. Os desafios, né, que vem aí depois. Então, a gente tem, né, um olhar mais humano, olhar com mais afeto, né, orientar quanto às modificações da gravidez, né, um turbilhão de hormônio que acontece ali para o homem também entender esse contexto, permitir que a parceria seja mais cooperativa, então a gente sabe que isso reduz, né, os índices, taxas de estresse, de violência doméstica, a gente não pode deixar de falar, a gente tem um período aí também de violência doméstica, muitos homens diminui também a violência doméstica nesse período, a qualidade dessa presença ali do homem, né, em todo o período gravídico e puerperal, a saúde do casal, né, a redução de riscos de depressão, o abuso de álcool, porque o homem ele entende que ela não pode beber, não existe uma dose segura, né, as drogas, melhoria da saúde orgânica desse casal, porque precisa melhorar, né, então, o diagnóstico precoce, tratamento, né, adequado das infecções, então, por isso que a gente fala, vamos trazer um cenário aqui que a gente tem de sífilis, né? Então, a gente precisa falar de sífilis, a gente também está em um período que a gente precisa trazer a sífilis também, então, quando eu trato o homem, quando eu trato essa mulher, então a gente tem muito mais uma efetividade ali, para que essa criança, ela não venha a ter uma sífilis congênita, né? Quando diagnosticado que a mãe e o pai têm uma sífilis. A saúde perinatal, então, e aí a gente tem janeiro, né, Denise? Roxo, né? Novembro, sobre as prematuridades. Então, a gente tem problemas de perinatal, então a redução das taxas de prematuridade, os baixos pesos ao nascer, a restrição de crescimento, o sucesso na amamentação. Gente, a gente tem estudo aí que mostra que sobe muito quando esse homem, esse parceiro, a parceria, ele faz parte desse processo. E a questão fluxo, né, da gestante do parceiro, eu não vou me adentrar, vocês vão ter acesso depois, mas ele é a chegada, né, desse casal, dessa parceria dentro do sistema. Então, eu tenho um teste rápido, né, então a gente precisa falar de oportunização, né, então eu preciso oportunizar. Só que tudo aquilo que eu começo mais rápido, a gente tem um efeito mais rápido, né, então tem aí também a presença da parceria nos momentos desse teste é muito importante. E aqui eu trago somente algumas ações que a gente chama que são positivas, né? O desenvolvimento de temas voltados para o público masculino nas atividades educativas, então, as rodas, né? Então, essa troca no momento da contão, quais são? O que eles têm dúvida ali, né? Então, eu trouxe até um bannerzinho que eu vi sobre sífilis, né? Então, gente, eu preciso colocar, porque a gente precisa também trazer essas abordagens, né? Então, a gente oportuniza os processos ali. Então, a gente está aí, ação efetiva, ou vai ser no CPN, sempre parto normal. Não, o homem, né, cortar o cordão umbilical, então ele pode pedir, né? Então, a equipe, ela acaba atendendo o momento do registro,
o banho, né? Então, o banho ele se torna. Então, a gente precisa trazer, por isso que eu falo, né? Então, a gente precisa oportunizar, a gente precisa fomentar esses homens, essas famílias, nesses nossos processos. E aí, pai e amamentação, né? Então, a gente tem várias experiências aí do homem auxiliando ali, né? No momento que a gente tem, né? Então, a gente tem essa figura do homem ali presente. Duas pessoas, né? Então, a amamentação, a frequência, a regularidade, então se tem de estender muito mais, né? A interação, os estímulos aos movimentos, a higiene ali, né? As trocas de roupa, de fralda, né? A alimentação, tanto da mãe quanto do bebê, o monitoramento do sono, né? Então, nos auxilia naquela estratégia de acalmar o bebê, né? Então, o pai pega ali enquanto a mãe vai descansar também. Então, a gente tem toda essa participação aí, eu digo, proativa, né? Então, a gente precisa trazer isso de uma forma parabenizando, né? O pai, ele não é ativo, ele é proativo como a mãe também. Acaba que encoraja mais, incentiva a mulher na amamentação. Eu falo isso como profissional de saúde, eu falo isso como mãe, que eu tenho o meu filho tem um pai, eu tenho um parceiro que eu digo para ele que ele é totalmente proativo, então eu encorajei a dar o banho, né? Então ele, eu não vou conseguir pegar, vai conseguir pegar, né? Que nem que seja começando pelo bolinho, tá? Né? Então, assim, esse é o protagonismo ali da família, do contexto, né? Dividir, compartilhar, né? As mamas da sua mulher com o seu filho, sempre que possível, participe desse momento de amamentação, vai dar certo, né? Então, seja paciente e compreensiva, a gente precisa nesse período do puerpério também, sinta-se útil durante todo o período da amamentação, né? Então, procure ocupar-se mais do que os outros, né? Os outros filhos, tem aquela família que tem mais de um, dois, três. O ato, né, de acariciar o seio da sua mulher, e dizem não é. A gente tem estudo que mostra que pode além de 2 anos, né? Então, isso a gente precisa falar, então precisa ter muito esse companheirismo aí nesse processo. E aqui tem as evidências, né? Então a gente trabalha com evidências, então a evidência acerca dos benefícios do envolvimento do pai, desde da presença do completando assim um fator de proteção dentro do pré-natal, né? Então, quando a gente fala parto e nascimento, melhor extensão do trabalho de parto, da analgesia também, né? Então, quando menor ocorrência das cirurgias cesarianas, o auxílio à mulher à amamentação e optar pela amamentação exclusiva até para a primeira infância. Então, a redução das violências obstétricas também a gente consegue visualizar, os estudos eles trazem muito isso. E aí a gente traz a caderneta da gestante, né? Então, a nossa do Maranhão, como foi chamado, né? Então, o cartão do pré-natal. Então, isso surgiu em 1988, né? Eu tenho que ir para 38, né? 38 anos. Então, instituiu. Então, não tinha a descrição do pré-natal, da parceria, não se via, era sempre o momento da mulher, né? Então, a caderneta depois ela foi se entendendo aí, né? Então, depois que se mudou o papel da caderneta da gestante no pré-natal do parceiro, né? Então, para que a gente consiga ali promover e trazer esse homem para este envolvimento do acompanhamento de todo o preparo da gestação, da paternidade, e o cuidado dele, um fortalecimento do vínculo, né? E aí, quando a gente traz a caderneta, olhando para o materno infantil, né, ela traz as informações que são muito importantes também do parceiro, né? O registro de todos os dados, dos exames, daquelas orientações que nós, como profissionais, a gente passa, né? Então, a gente orienta. E a gente tem os aspectos legais da saúde sexual e reprodutiva, que a gente falou lá na frente. Então, a gente tem as leis que concedem, né, ao cidadão nosso, brasileiro, o direito a todos os métodos de contracepção e concepção, né? Então, desde 96, a gente não está falando de algo novo,
né? A gente tem a lei federal, que ela traz o direito ao acompanhamento da criança, do adolescente hospitalizado. A gente tem a faixa etária, que dá o direito ao pai e à mãe em se ausentar, né, para o cuidado. A gente tem a outra lei federal que dá o direito ao acompanhamento durante todo o período do trabalho de parto. Então, por isso que a gente fala que o homem e a parceira, eles não são visitas, é um direito que aquela mulher tem, aquela família tem. E aí a gente tem a portaria, né, que define o pós-parto imediato, né, e com um período de 10 dias após o parto e garante que o acompanhante tenha acomodações adequadas e receba as suas refeições, né, a gente está trazendo aí, traz os alcuns, né, então a gente tem a portaria ministerial que prevê o planejamento familiar e estabelece as outras disposições que ela vem junto também com os direitos das concepções e das contracepções. E aí eu coloquei só alguns estudos, né? Não daria tempo da gente trazer algumas abordagens que eles trazem, mas é trazendo a importância do pai no pré-natal, a importância da inclusão, né? Se esse estudo ele é um estudo muito rico, porque ele traz a importância da inclusão. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente não incluía, né? Então, dentro da história, a gente não incluía o pai nessas consultas de pré-natal. E esse também, todos são recentes, tá, gente? Então, ele traz a participação do pai parceiro no pré-natal e o fortalecimento da saúde do trinômio. Mãe, pai e filho, né? E aí, as nossas referências, muito obrigada. Bom, Dani, eu que agradeço, muito boa abordagem. É importante quando você traz na fala a questão do trinômio, né? Então, a gente hoje tem quebrado alguns paradigmas em relação ao binômio, né? A gente falava muito de binômio entre a mulher e a criança. Hoje a gente traz o pai, a mãe e o filho, né? Nessa perspectiva de empoderar, né, a nossa população masculina no que diz respeito ao cuidado, trazendo ele, né, para essa corresponsabilização junto com a sua companheira, né? Então, isso traz para a gente uma inclusão desse homem durante todo o processo qual você descreveu, né? Que é justamente o cuidado, né? E até mesmo a opção desse homem de se ele quer ou não quer ser pai, de entender, né, quais são as dificuldades do processo do cuidado, porque sempre quem muito cuidou foi a mulher, sempre teve essa questão de que só quem poderia cuidar era a mulher, e, no entanto, a gente traz o homem dentro dessa perspectiva do cuidado, e principalmente no que diz respeito hoje ao que a gente trabalha muito na saúde do homem, que são as masculinidades, né? Então, trazer essa discussão de masculinidade e tentar compreender melhor de como a gente pode trabalhar essas masculinidades através da afetividade, né, desse homem, não só trabalhar a questão das masculinidades tóxicas que a gente precisa tocar por conta da questão da violência, do feminicídio, de tudo que está envolvendo a saúde do homem. E a gente tem crescido muito nessa discussão, né, dessas masculinidades, as quais a gente consegue quebrar questões como o machismo, como essas violências, né, e compreendendo o homem a partir do sujeito, né, de quem ele é no processo e do cuidado, tanto para com o homem, tanto para com uma mulher e para com a criança. E dentro do pré-natal, é de suma importância que seja abordado isso, né? Que essas abordagens sejam feitas em rodas de conversa, em discussões, aquelas rodas que você traz, né? Onde você pode trabalhar o homem e a mulher gestante, né? Onde você pode trabalhar essas questões tanto no individual quanto no coletivo. Foi importante também a gente dizer que essa consulta do pré-natal, obrigatoriamente, ela não precisa ser feita do lado da mulher. Né? É importante que a gente deixe isso muito claro, porque às vezes ele não vai conseguir externar, né, os seus sentimentos diante daquilo que ele está passando. Então, essa consulta, ela pode ser feita sozinha com esse homem, ela pode ser marcada sozinha, né? E é uma consulta de suma importância para que ele também comece a compreender o autocuidado, a partir dos exames aos quais vai ser ofertado dentro da consulta do pré-natal do parceiro, da parceria. E tudo isso envolve a saúde integral do homem, né? Tudo isso envolve a saúde integral do homem maranhense, a qual a gente tem trabalhado fortemente. E é importante a gente dizer, como tu mesmo trouxeste a tua fala, é que
Dentro da Política Nacional de Saúde Integral do Homem, a gente tem esses dois eixos da política que fazem parte da linha de cuidado do homem maranhense, que é justamente o acolhimento da população masculina e o fortalecimento desse acesso através de unidades de saúde em horário estendido, que possa atender a necessidade dessa população, de acordo com a realidade de cada território, e a questão do pré-natal, né, que é uma forma também de você ter acesso desse homem, né, fazer com que ele tenha acesso aos serviços de saúde dentro da atenção primária, onde você mesmo disse, onde a gente consegue prevenir doenças, proporcionar cuidado e vínculos com essa população. Então, eu fico muito feliz com a tua abordagem, foi muito legal. Mas a gente agora também, né, vai falar com a doutora Denise Macedo, de atenção à saúde da criança e do adolescente. Claro, doutora Denise. Vamos falar agora sobre nossas crianças maranhenses, né? Sim, claro. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, Claudiana. Dizer que esse é um tema que impacta muito na saúde da criança e a gente queria deixar isso bem claro, né? Eu, como uma pesquisadora da área, porque eu atuei durante o meu caminhar de pesquisa científica, falando de cuidado e questões de gênero. E hoje em dia, né, com a evolução da nossa sociedade capitalista, a gente vê que a organização da sociedade mudou completamente do que a gente tinha há alguns anos ou alguns séculos atrás. Então, quem era o detentor da imagem, né, de cuidador principal antigamente? Era a mulher. A mulher ficava em casa cuidando dos filhos e o homem tinha aquele papel de provedor do lar. Então, a grande protagonista, né, como a Morgane trouxe, né, era a mulher. E hoje em dia, na nossa realidade, principalmente do Brasil, a gente vê que quem é que está à frente dos lares brasileiros são as mulheres, né? As mulheres que são as grandes provedoras, né? Essa mudança no paradigma social acabou trazendo, principalmente para a área da saúde, novas preocupações, né? Novas visões, que é exatamente repensar o lugar do homem no cuidado. Então, se antes a mulher ficava em casa, agora ela está saindo para trabalhar, né? E muitas das vezes o homem permanece em casa, sim, precisa tomar, né, mudar essa posição de coadjuvante para protagonista do cuidado, né? E a gente percebe isso. Então, nós temos estudos em revistas muito conceituadas, PLOS ONE, BMJ, que são jornais de alcance assim, internacional, que eles já trazem, né, à luz da ciência, esse estado da arte, né, sobre o tema, que diz que o homem ele tem sim interesse em tomar esse protagonismo para si. A gente precisa, como Morgane e Claudiana deixaram claro aqui, né, consolidar isso também, porque o homem ele não é ensinado a cuidar, né, como a Claudiana refletiu sobre as masculinidades. Ensinado a ser cuidado. Isso, ele não é ensinado a cuidar, ele aprende desde cedo que ele precisa ser cuidado, né? Então, isso tudo reflete no cuidado que ele também é capaz de oferecer para o filho, para alguém da família, para sua esposa, né? Então, essa mudança de olhar, dessa posição do homem no cuidado, ela tem mudado ao longo do tempo e é o que a gente vê. E falando especificamente da saúde da criança, gente, saúde da criança, a gente começa a cuidar da criança quando ela ainda está no ventre da mãe. E ouso dizer que até no planejamento familiar a gente já está cuidando da criança, porque a gente já está pensando no futuro, né, desse ser humano que em algum momento vai ser gerado e a gente espera que ele seja gerado no momento que a família decidir que vai ser dessa forma, né? Então a gente começa o cuidado da criança durante a gestação. E apesar da gente pensar que a mulher gesta sozinha, ela não gesta sozinha. Toda uma rede de apoio, uma rede de suporte, e o homem está nessa posição não como o ajudador. A rede de apoio, ele precisa, como Claudiana falou, ser corresponsável pela gestação e pelo cuidado posterior com essa criança. E os estudos mostram também que isso influencia nos desfechos de um bom parto, de um bom cuidado pós-neonatal. As nossas maiores taxas de mortalidade infantil, elas dizem respeito ao recém-nascido na primeira semana de vida. Essa primeira semana de vida é a semana de ouro do cuidado para a gente.
E é essa a semana em que a mãe se encontra numa posição extremamente desafiadora, né? A gente sabe que o pós-parto não é fácil. É um momento de reajustes, de releituras, de readaptações. E nesse momento, o homem precisa sim assumir não a posição de ajudar, e sim a posição de protagonizar o cuidado junto à mulher. Né? Isso é muito importante. Então, já me dá agonia no juízo, eu como mãe, de ouvir alguém dizendo, mas ele é pai, ele ajuda. Ele não ajuda, ele faz o papel dele, ele precisa fazer isso. Ai, é tão bonito, viu? O pai ajudando a dar banho. Gente, é bonito, é maravilhoso. A gente se encanta porque não é comum, mas a gente precisa ter esse olhar de tornar essa realidade comum para que os homens se sintam capazes de realizar isso. Né? E no estudo que eu fiz, inclusive, os pais relatavam, eu não dou o remédio porque ela, a mulher, a esposa, a companheira, diz que eu não vou conseguir dar. Então, de certa forma, a gente descredibiliza o cuidado masculino achando que eles não são capazes de fazer. E eles são capazes de fazer, assim como nós. Isso até de uma cultura, Denise, né? Quando a gente começa quando tu traz se revisitar, né? Quando pós-parto, aí a gente acaba que a gente traz para nossas vidas hoje a realidade, aquilo que nos foi passado ainda de uma forma quando inconscientemente a gente vai já vai fazendo isso de uma forma tão natural porque foi passado para a gente isso, né? Então é por isso que eu falo que é um momento da gente se desconstruir, construir e se reconstruir, porque o homem, como tu também falou, ele ao longo de todo o tempo, de toda a sua história, o homem ele sempre foi o provedor. Ele sempre foi dito assim, a mulher cuida. A mulher vai cuidar da casa, a mulher vai cuidar do homem, a mulher vai cuidar de tudo, né? Então, se a gente for pegar na história, a gente tinha mulheres que eram analfabetas até um bom tempo da sua vida. Né? Elas não tinham direito ao estudo, né? Então, quando tu traz, eu sou estudo, sou pesquisadora, né? Quantos anos atrás a mulher ela não tinha essa fala, né? Então a gente precisa, e o homem ele não está ajudando, ele está fazendo seu papel de paternidade, mas a gente, mulher, também tem que trazer essa responsabilidade ali, né? Então não é, né? Por que o homem não vai conseguir dar se tu diz que é 50 gotas? A gente acha que ele não é capaz, mas ele é sim capaz, né? Eu acho que é uma mudança cultural muito grande, que exige de nós, sociedade, mas também principalmente dos profissionais da área da saúde, essa visão diferenciada de que o homem ele precisa fazer parte desses processos, né? E a Morgane já deixou claro que os impactos para a saúde materna e infantil são muito grandes. Então, quando que a gente começa a falar de parto? É durante o pré-natal. Sim. E o homem tem que estar incluído nisso. Quando que a gente começa a falar de amamentação? No pré-natal, e o homem precisa estar incluído nisso, né? Porque ele tem condições de dar o suporte para essa mulher, e a gente tem desfechos também satisfatórios com relação à adesão à amamentação exclusiva, principalmente naquela época onde ela é mais impactante, que é nos primeiros 6 meses, onde a gente sabe que é desafiador, não é fácil amamentar. E sem esse suporte desse homem como protagonista do cuidado, tudo fica muito mais difícil. Então, já que a sociedade está mudando, a gente acompanha essas mudanças, inserindo esse homem no cuidado. Então, a gente precisa realmente conversar com esse profissional de saúde, né, que está engessado nessa cultura antiga de que o homem sai de casa para trabalhar enquanto a mulher fica em casa, porque as coisas, gente, mudaram, né, a nossa sociedade está em dinamismo cultural, social, e a gente precisa estar adaptado a essas mudanças. E incluir esse homem como protagonista. E aí são várias ferramentas que a gente pode utilizar, principalmente na atenção primária, né, que é o nosso foco, mas eu dou um exemplo para vocês de estratégias que são utilizadas, por exemplo, na prematuridade, que é, por exemplo, a nossa ficha de cuidado compartilhado do método Canguru. Né? O método Canguru é um método que ele é validado cientificamente, e antigamente a gente acreditava que só a mulher fazia o método Canguru, né? Que nada mais é do que o contato pela pele, né? Ali
que a criança ela fica posicionada mesmo como se fosse um canguru, né? E isso a gente já tem comprovado os reflexos, né? Para a neuroproteção dessa criança, para o desenvolvimento naquela fase onde ela se encontra ali internada por conta da prematuridade. E a gente já sabe que o homem ele pode também fazer o método canguru. Né? O pai ele pode e deve também participar. E aí a gente traz dentro dessa ficha de cuidado compartilhado do método canguru, pontuando especificamente a importância que a gente tem do cuidado centrado na família, que aí a gente chama o pai para participar, é que a nossa ficha estadual é a primeira ficha do Brasil, voltada especificamente para o cuidado compartilhado na terceira etapa do método canguru. E lá nessa ficha, a gente deixa um campo específico para que a equipe de saúde, tanto da rede de média e alta complexidade, quanto da atenção primária, possam descrever através de um instrumento chamado Ecomapa as relações familiares que influenciam no cuidado. Todas as relações familiares, sendo elas consanguíneas ou não, elas devem estar seguidas ali, desenhadas nesse ecomapa, para que a equipe consiga ver qual o vínculo que aquela criança tem, né, que está sendo ali, ela está no centro do nosso cuidado, que essa criança tem com a mãe, com o pai, com os avós. Então, existem instrumentos hoje que podem ser utilizados na atenção primária, que vão dar para esse profissional de saúde esse vislumbre, né? Esse desenho de como que se dão essas relações para que eu consiga cuidar, para que eu consiga orientar o cuidado, para que eu consiga fortalecer o cuidado. Então, o Ecomapa é só um exemplo que eu dou do que a gente pode utilizar como estratégia para fortalecer esse vínculo da família, mais especificamente da figura masculina do pai, para com essa criança recém-nascida. Mas fora isso, outras estratégias, como a Morgane pontuou aqui, colocou na apresentação, né? Grupos de pais, a gente não tem grupo de gestante, inclui o pai também nessas rodas de conversa, também nessas atividades, para que ele esteja apto. Nós temos programas, inclusive, do governo do estado, que acabam incentivando também que o pai aprenda o cuidado, né? Então, a gente tem empresas, hoje em dia, que dão um prazo maior, estendem o prazo de licença paternidade, se esse homem faz, por exemplo, cursos de aperfeiçoamento, de cuidado, como troca uma fralda, como dar um banho. Então, isso tudo pode ser incluído como parte das nossas políticas públicas em saúde, e os profissionais de saúde, principalmente da atenção primária, precisam vestir, né, de fato, essa camisa e apoiar esses pais também durante esse pré-natal da parceria, né, pré-natal que a gente falava pré-natal do homem, né, e virou pré-natal da parceria, porque até as conjunções familiares hoje em dia são diferenciadas, né, então que as nossas equipes elas tenham de fato essa preocupação de cuidar da criança ainda durante a gestação e apoiar esses pais, esses homens no cuidado dessas crianças. Muito bem, doutora Denise, a gente fica muito feliz, né? Porque, de fato, tanto a tua fala como a de Morgane, ela mostra para a gente a importância, né, do cuidado dessa mulher e desse filho, e da participação desse homem durante todo esse processo, né? E trazer o método canguru é um exemplo importantíssimo, né? Porque a gente compreende que nesse momento, né, esse homem, ele se fazendo presente nesse processo, ele também contribui aí para que essa criança ela consiga se restabelecer, né? Então, assim, são muitas boas práticas a serem realizadas na atenção primária, as quais vão fortalecer esse vínculo, né, desse trinômio que a gente tem falado, tem conversado e tem trazido, né, para dentro dessa discussão da saúde do homem, para que a gente fortaleça, né, cada vez mais a saúde do homem, levando em consideração que, infelizmente, o homem, né, ele ainda tem aí uma dificuldade de compreender esse processo de autocuidado, de gerenciamento dos seus riscos, né, de ir em busca de uma saúde preventiva, ao invés de entrar pela porta da atenção primária. Muitas das vezes ele entra pela porta da atenção especializada, né, já com agravos que muitas das vezes trazem para ele dificuldades de se restabelecer, né? Então, assim, a gente tem trabalhado fortemente aqui no estado do Maranhão na perspectiva
de trazer esse homem para dentro do serviço de saúde, atenção primária, através de qualificação dos profissionais, dos agentes comunitários de saúde, levando em consideração todos os agravos que acometem eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês aqui, minhas colegas de trabalho, né? Agradecer a Morgan, agradecer novamente a parceria com o Telesaúde. Nós estamos aqui numa parceria importante de levar essas informações para os profissionais de saúde do estado do Maranhão, mas também para todo o Brasil, a qual acompanha, tem acompanhado as nossas webs, nossos podcasts, dizer que nós estamos aqui já trabalhando na perspectiva do Novembro Azul. Então, é importante que a gente coloque que o Novembro Azul é um mês importante para trabalhar a saúde integral do homem, né? Então, a gente precisa discutir a saúde integral do homem, não falar sobre a questão do câncer de próstata, mas trabalhar todos os pontos que estão relacionados à saúde do homem e, principalmente, trazer esse homem a partir dos ciclos de vida que a gente está fazendo aqui hoje, né? É trabalhar na perspectiva dos ciclos de vida, do cuidado integral e dizer que nós estamos à disposição, mas, mais uma vez, muito obrigada a todos. Até a próxima. Eu que agradeço, Claudiana, e me sinto já convidada também. Estamos aí? Na parceria aqui junto, né? Então, a gente precisa aí falar da saúde do homem, a gente precisa desmistificar, a gente ainda tem um longo tempo aí para amadurecer ainda, né? Dentro dos arte moderna, a gente está com outras visões, tem outro conhecimento, agora cabe cada um de nós também ser um ponto onde nós estamos fazendo saúde ser a diferença. Então, trazer também, sairmos como profissional de protagonismo, entender o que é uma qualidade na assistência e trazer o homem, a mulher, em todo o seu ciclo de vida. Eles que são protagonistas de todo esse processo de saúde. Saúde e doença a gente trazendo eles, a gente consegue mudar vários cenários dentro da política pública. É isso. Obrigada também, Claudiana, pessoal do Telesaúde, pela oportunidade de falar um pouco e tentar fortalecer, de fato, essas políticas públicas em saúde das nossas crianças, para os pais, para as mães, para as famílias, que realmente vai fazer a diferença. Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia, você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto, o profissional receberá a resposta diretamente na Sofia, podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações. O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as teleretinografias em parceria com a UFG. Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.